Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai tratar sobre a planialtimetria, onde junta aí a informação da altimetria com a planimetria e permite a gente estudar o relevo com bastante detalhe. Então aqui nós temos algumas configurações do relevo, onde a gente tem aqui uma cadeia de montanhas, uma encosta, algumas definições, um planalto, né, que são essas partes aplainadas mais ao topo. Então nessas regiões aqui os processos pedogenéticos vai ter uma diferenciação em relação a essas encostas. Essas encostas, a água escorre muito rápido, infiltra menos, então a formação dos solos ela é de forma diferenciada. Então vai ter capacidade de uso diferente, aptidão agrícola diferente, cada porção dessa do relevo. Então o estudo do relevo é bastante importante na área de agronomia, tem aplicações em várias áreas, para planejamento, né, para mapeamento dos solos, para zoneamento ecológico e econômico. Então existem várias possibilidades aí. Então, para projetos de irrigação, na área de mecanização agrícola. Aqui nós temos um vale, que seria se encaixa aí dessas duas cadeias de montanhas, né? Aqui um planalto também, né? Um planalto mais abaixo do que esse daqui. Aqui uma planície. Então alguns elementos aí da paisagem. Então a planialtimetria permite aí esse estudo do relevo. Aqui é uma imagem tridimensional, ilustra o formato do relevo. E essa imagem ela foi gerada através de programas, né, softwares, né, programas de computador. Então, através de dados de altimetria, você consegue então fazer modelos tridimensionais, inclusive colocando aí junto uma imagem de satélite ou uma fotografia aérea. O Google Earth ele usa os dados do SRTM, que é os dados da NASA, do ano 2000, do ônibus espacial, e pegou pontos de radar em todo o planeta Terra, e aí ele usa esses dados de altimetria e coloca ali também imagem de satélite. Uma junção das imagens com um relevo sombreado. E aí dessas imagens aí com esse efeito tridimensional. Isso aí, né, sob o ponto de vista visual, é bastante interessante, né? Você consegue aí, através de um material como esse, fazer planejamento, fazer mapeamentos. Tem várias possibilidades aí para cadastro rural, cadastro urbano, monitoramento da expansão urbana, monitoramento de recursos hídricos. Então tem muitas possibilidades de aplicações desses recursos. Aqui alguns equipamentos que são utilizados, a gente já viu isso aí na parte de altimetria. Então, são os mesmos equipamentos que a gente vai usar agora. E a planialtimetria, então, ele tem a finalidade de representar o relevo de um terreno através de curvas de nível. Como é que a gente interpreta, então, essas curvas de nível? A interpretação é dada pelas distâncias horizontais que separam as curvas de nível. Através dessa distância horizontal, que as separam, e a gente, então, vai fazer a interpretação. Então, curvas muito afastadas, como aqui está representado nesse desenho, curvas muito espaçadas significa que a topografia é mais suave. E quando elas estão mais próximas, né, então aí é um relevo mais íngreme, mais acidentado. Então, nesse primeiro exemplo aqui, de 10 até 11, eu percorro um caminho no sentido horizontal, não é uma distância inclinada que a gente está analisando. Né? Nós estamos aqui analisando uma distância horizontal. Então, de 10 até 11, eu vou percorrer uma distância horizontal e vou andar esse caminho todo aqui até subir 1 metro. Depois de 11 até 12, eu vou fazer todo esse caminho, né, no sentido horizontal até chegar em 12. Aqui, ó, nessa outro exemplo, eu caminho bem menos no sentido horizontal para subir os mesmos, né, 1 metro. Aqui eu tenho uma faixa de um relevo mais suave e aqui já é um relevo mais inclinado. As curvas se aproximam mais. Então, as elevações e depressões isoladas no terreno, elas se distinguem graficamente pelo envolvimento das curvas de nível. Então, quando as curvas de menor valor envolvem as de maior valor, trata-se de uma elevação. Caso contrário, é uma depressão. Então, nesse caso aqui, é uma elevação. Então, começa de 1, ó, a primeira curva de nível é 1 metro, está subindo de 1 em 1 metro. Está subindo até 5 metros. Então, olhando assim, seria o mesmo desenho, né? Só que a gente tem que ver a numeração das curvas para saber se é uma elevação ou uma depressão.
Então, o estudo do relevo tem uma boa aplicação aí importante na área de agronomia, quando a gente usa, por exemplo, para separar uma bacia hidrográfica. Então, aqui nós temos uma bacia hidrográfica. Então, ela é separada pelos divisores de água. Então, aqui em cima, ó, são as cabeceiras das nascentes. Ó. O final dessa linha azul aqui, essas linhas azuis aqui, é tudo de rio, né? Hidrografia. Então, aqui tem uma nascente aqui em cima, ó. Chega até esse rio aqui, depois ele chega aqui nesse rio principal. Então aqui nós temos uma microbacia hidrográfica. É uma unidade da paisagem muito importante aí na área de agronomia. Fazer trabalho de manejo, conservação do solo e planejamento, né, usando essa unidade básica ambiental. Então aqui nós temos um divisor de água, né, demonstrado aqui, ó, é como se fosse um telhado, né, quando a chuva cai, né, ela espalha para esses lados, é um divisor de água. Então aqui, ó, nesse desenho à direita, nós temos aqui as nascentes, a curva de nível não se cruza, né? Então essa linha que está vindo aqui de cima até aqui embaixo é um rio. Ele cruza aqui, ó, com outro rio principal. Aqui nós temos uma outra nascente, ó. Ela vem até esse rio. Aqui temos uma outra nascente, ó. Aqui também outra nascente. Então tudo isso aí se encontra nesse rio principal. Lá em cima estão os divisores de água. A água cai para esse lado, depois cai para esse lado também. Ok? Então aqui nós temos esse desenho à direito, hidrografia e curva de nível, porque curva de nível elas não se cruzam. Aqui a gente pode ilustrar grandes bacias hidrográficas. Né? Então a gente pega a primeira da Serra do Botucatu, lá no estado de São Paulo. Né? Então, na verdade, aqui vai englobar muitas microbacias. Então a gente também separa esses divisores de água para bacias hidrográficas aí gigantescas. Né? Que vão pegar áreas imensas. Tem a grande bacia hidrográfica aí do Rio Paraná, por exemplo, né? Do Rio de Bagi. Então tem vários rios aí importantes. Esse de Bagi no estado do Paraná. Então tem essas grandes bacias que fazem essas divisões aí principais, mais amplas. Né? Algumas propriedades aí das curvas de nível. Então os pontos na curva de nível, ele tem a mesma cota ou altitude. Eu, se eu ando em nível, né, estou sempre andando no plano, como se fosse num plano. Duas curvas de níveis não se tocam ou se cruzam. Né? Se isso ocorrer, trata-se de um efeito visual, é quando uma passa por cima da outra, quer dizer, que a gente põe lá uma linha tracejada ou pontilhada. Tem um relevo aí escarpado. Tem sempre um fim, né? Seja fechando em si mesmo, quando faz aqueles topinhos, ou dentro ou fora dos limites do papel. Então, né, você tem lá um mapa plano e altimétrico, que tem curva de nível, mas ela vai continuar, né, ter uma continuidade na propriedade vizinha. Então ela pode se encerrar naquele mesmo papel, ou ela pode ter um prolongamento indo para as áreas vizinhas. Em terreno plano são mais espaçadas e em terreno acidentado são mais próximas, como a gente viu aí anteriormente. Tá aqui uma representação aí de curva de nível, que seria uma ilha, né? Nós temos aqui o mar, isso aqui é uma ilha, e aí nós temos dois morros aqui nesse mapa aqui hipotético. Aqui é uma escala gráfica, né, de vale de 0 até 1000 metros. A indicação do norte. Então nós temos aqui dois morros, né, uma ilha. Então uma das formas de representar o relevo, tendo como exemplo aqui a nossa ilha, seria fazendo um perfil topográfico. Então esse perfil topográfico, ele representa aí o relevo. Nós temos o desenho das nossas duas montanhas. Então uma das maneiras de fazer isso aí, né, de uma maneira gráfica, sem plotar os números, né, seria colocar esse nosso mapa de curva de nível da nossa ilha sobre um papel, e aí a gente, na parte de baixo do papel, a gente desenha um gráfico aqui, ó, um eixo do Y e um eixo do X. O X é a distância, o Y aqui será as altitudes. Depois você vem aqui e puxa linhas retas a partir do alinhamento AB. Então eu quero fazer um perfil de A até B. E nós temos a letra A, aqui a letra B. Então como é que é um perfil que representa essa linha aqui? Ó? Então eu pego aqui nesse ponto A,
e puxo o alinhamento, ó, até zero, que é a cota desse ponto, ó, aqui na borda aqui da ilha, no nível do mar. A próxima curva de nível, nessa linha AB, é 50 metros. Então você traz aqui uma perpendicular e marca aqui no gráfico, ó, 50. E assim por diante. Você vai traçando essas perpendiculares em relação lá ao ponto e a curva de nível da linha AB. E você consegue colocar os pontos aí que representa esse perfil topográfico. E aqui na figura de baixo nós temos uma linha contínua pegando esses pontos e aí a gente evidencia então o relevo através de um perfil, que é uma outra forma de representar essa variabilidade no relevo. Então, esse perfil representa essa linha A, B, atravessando aqui por esses dois morros. Aqui nós temos curvas de nível implantadas a campo, depois colocadas também dentro de um formato digital. Aqui uma foto, né, de uma área com plantio em nível, usando o contorno aí das curvas de nível, usando aí um manejo conservacionista para proteger o solo e melhorar a produtividade, aproveitamento da água, evitar assoreamento de rios. Tem muitas funções esse tipo de técnica associada a várias outras técnicas agronômicas de manejo e conservação do solo, como por exemplo a manutenção da cobertura morta, plantio direto, cultivo em faixas, os cordões de contorno vegetado. Então, tem várias coisas que têm que ser associado. Diminuição da compactação do solo. Então são técnicas que devem ser associadas para ter a sua efetividade. Aqui é uma outra área, né, mostrando também esse plantio em curva de nível. Aqui nós temos os cordões, né, essa planta maior aqui seria cordões de contorno vegetado, que ajuda a conservar as curvas de nível. Então é uma técnica importante na área de agronomia. Plantar aí em curva de nível, modelar o relevo, já é uma técnica antiga. Esse aqui, por exemplo, são os patamares irrigados aí das Filipinas, considerado aí uma das maravilhas aí da humanidade. Foram feitos no passado com instrumentos bastante rudimentares. Então, isso aí existe até os dias de hoje e é um exemplo aí de sustentabilidade. Aqui uma outra fração dessa região. Isso aí é uma região imensa que se espalha por uma porção significativa, né, da geografia daquela região. Então, ocorre nas Filipinas, na China, considerado aí uma das maravilhas da humanidade. Como é que a gente faz então a demarcação de curvas de nível? Uma planta. Uma planta, então, as curvas de nível só podem ser demarcadas a partir de execução de um levantamento altimétrico. Então, você tendo dados de um levantamento altimétrico, você pode traçar essas curvas de nível. E esses dados de levantamento altimétrico, eles podem ser oriundos de várias fontes, né, conforme a metodologia e equipamento utilizado. Então, tem várias possibilidades. Vou mostrar aqui uma das possibilidades de obter curvas de nível a partir de um levantamento altimétrico, seria a utilização dos dados do aerolevantamento da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, que foi feito aqui em Santa Catarina. Então, isso aí são dados que estão disponíveis na internet. Você deve trabalhar com software de topografia ou de geoprocessamento. E aí você vem aqui, você coloca esses dados nesses programas. Esse aqui é um deles, que é o programa Spring, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu vou colocar aqui os dados de altimetria. Então, esses aqui são dados de altimetria. Se eu tirar ali a foto, né, para enxergar melhor. Então, nós temos aqui dados de altimetria. Cada cruzinha dessa tem um valor relacionado à altitude em relação ao nível do mar. Se eu der um zoom aqui, ó, vamos ver que tem muita informação. A partir desses dados de altimetria, a gente consegue fazer curva de nível. No caso aqui, ele foi feito através de um software que faz essas curvas de nível a partir daqueles pontos
de altitude. Esse quadriculado de altitude, a partir dele a gente gera essas curvas de nível. A gente vai ver mais à frente aí cálculos para vocês verem como é que a gente faz curvas de nível a partir de um quadriculado de pontos. Vai mostrar aí um exercício na prática. Vocês vão ver como é que isso aí é realizado. Existem vários processos, né? A gente vai ver 3 processos aí para fazer essas curvas de nível. Então eu vou tirar aqui a informação da grade, vou deixar só as isolinhas, né? Para vocês verem as curvas de nível aí de uma área real e do município de Antônio Carlos, que é um relevo bem inclinado, né? Região bem inclinada. E aí ele vai tendo aqui um relevo um pouco mais favorável. Há inclinações diferentes, né? Aqui o relevo mais favorável para a prática da agricultura seria esse daqui, ó. Se não tiver outro impedimento, né? Pedregosidade, por exemplo. A área já com um relevo bem mais suave. E nós temos uma montanha, certo? Isso aqui é um software de geoprocessamento que gera aí curva de níveis a partir de uma grade de coordenadas que tem informações da altitude. Então, voltando aqui à nossa apresentação, vamos ver como é que faz uma demarcação de curva de nível a campo, usando um esquadro de madeira. Isso aí pode ser feito também com o nível de mangueira, né? Que a gente deixou o materialzinho lá da Emater do Paraná, explica como fazer isso também. Né? Seria o mesmo princípio esse do esquadro. Então, consiste numa armação de madeira, munida de um nível de pedreiro ou um fio de plumo. Então, um instrumento rudimentar é bastante simples. Então, aqui alguns modelos aí desses instrumentos. Aqui com prumo, né? Prumo não, com nível de pedreiro, né? A gente compra um material de construção, acopla aqui, ó. Então, quando esse pé estiver no mesmo nível desse pé, a bolha aqui fica no meio. Nesse caso aqui, ó, quando esse pé está no mesmo nível desse pé, o prumo fica bem no meio. Então, é um instrumento fácil de utilizar. Então, como é que a gente faz esse trabalho? Ele se inicia se calculando a declividade do terreno. Então, se você tem diferentes vertentes, você tem um terreno mais ou menos assim, você calcula a declividade dessa porção. Aí você tem uma porção mais inclinada. Você calcula a declividade dessa porção também mais inclinada. Então, para diferentes porções assim, conforme a inclinação, você vai dar um tratamento diferente em relação ao espaçamento entre essas curvas de nível. Esse espaçamento, a gente vai ver isso aí em tabelas, né? E eu deixei um material lá sobre terraceamento que tem essas tabelas aí. E naquele próprio material também da Emater, tem essas tabelas que podem ser utilizadas, em função inclusive da textura do solo. Então, ó, o trabalho inicia-se calculando a declividade do terreno, né, como eu falei para vocês, para as variações encontradas nesse relevo. Em seguida, encontra-se o espaçamento entre as niveladas, entre as curvas de nível, com o auxílio de tabelas. As tabelas vão dizer aí, em relação ao tipo de solo, a questão de a quantidade de argila, areia, né? Em função dessas características, existe uma recomendação, e em função também da declividade, né, em percentagem, existe uma recomendação para fins de conservação de solo de qual é o espaçamento ideal entre essas curvas de nível. Então eu deixei já o material para vocês verem essas tabelas aí. Então a demarcação começa sempre na parte superior do terreno, consiste na alternância de posições do esquadro, no sentido transversal ao declive, procurando pontos de mesma cota. Mesmo princípio aí que vai ser usado para nível de borracha ou nível óptico, ok? Então seria assim, ó. Eu pego e coloco, né, se eu quiser fazer uma curva de nível, começo lá na parte mais alta. Coloco o esquadro aqui lá no terreno. Aí eu subo esse pé aqui, por exemplo, para cima do terreno ou para baixo, até o prumo do pedreiro aqui ficar com a bolha no meio. Ficou no meio, eu ponho uma estaquinha ali. Agora eu pego esse pé e trago ele para cá. Tá? Pego esse pé aqui, ó, e trago ele para cá. Ok? E aí eu vou subir ou descer, aqui ó, vou subir ou descer com ele no terreno, até a bolha ficar no meio. Ficou no meio, eu marco lá. Né, uma estaquinha nesse ponto. Agora eu pego então esse pé e trago ele para cá. Subo ou desço no terreno até a bolha ficar no meio. Ficou no meio a bolha, eu estaqueio aqui. Ó. Então com isso eu vou estaqueando ali lá no solo, né, no terreno. Né, vou colocando estacas. Depois o trator, né, quando for fazer o preparo do solo, ele vai seguir a linha dessas estacas para fazer o plantio, para fazer o preparo do solo, para fazer a adubação, para fazer o coveamento, né, para plantio.
né, vai seguir então essa linha, demarcada inicialmente aí com estacas. Ok? Então, é um instrumento rudimentar que é possível então fazer curvas de nível de uma propriedade, fazer um desenho como esse aqui, por exemplo. Usando aí um esquadro de madeira, você consegue fazer esse tipo de desenho no relevo nas propriedades rurais. O nível de mangueira é o mesmo princípio. Então está aqui o desenho embaixo, ó, é o mesmo princípio. Quando a bolha aqui está no mesmo numeração que aqui, eles estão no mesmo nível. Isso aí eu também deixei lá o material da Emater, como eu disse para vocês. Explica inclusive como fabricar um nível de mangueira. Aqui quando a gente usa um nível de precisão, que é o nível óptico, né? Que vocês viram aí o aparelho. A gente teve uma aula específica para mostrar para vocês como é que é esse aparelho. Então a gente estaciona ele aqui, ó, com o tripé, coloca lá o aparelhinho aqui. E aí a gente vai começar o trabalho de, né, de estaqueamento. Aqui a gente usa uma régua estadimétrica aqui no ponto 1. E a gente aponta lá para a régua, o fio do meio, e vemos o valor que está aqui. Vamos supor que aqui marcou 1,2 metros. Pronto, aí agora a gente anda aqui mais ou menos 20 metros, 10, 15, aí conforme a variação no terreno, né, aí normalmente se trabalha aí com distâncias fixas de 20 metros. Então, quanto mais próximo, mais preciso vai ser, né? Então, pode ser feito aí de 10 a 20 metros. Então, você estaciona agora aqui no ponto 2 e você vai subir ou descer no terreno com essa régua estadimétrica até você ler aquele mesmo valor que você leu no ponto 1. Se você leu no mesmo valor do que no ponto 1, né, aqui em 2, aqui é 1,2, você leu aqui também 1,2, você põe uma estaca aqui. Você faz isso também no ponto 3. E faz isso aí também aqui no ponto 4. E no ponto 5 também. Ok? Então, dessa posição, eu consegui enxergar até aqui. Né? Então, sempre 1,2. Aí eu mudei o parede de lugar, porque não dava mais para enxergar, ou passou aquela recomendação lá de não fazer leitura com mais de 60 metros, que é o ideal, né? Máximo 60 metros. E a norma da BNT admite até 80 metros. Mas o ideal seria 60 metros. É um menor erro. Aí você instala o seu aparelho aqui numa outra posição, certo? E aqui tinha uma estaca, né? Naquele último ponto aqui, você deixou já uma estaquinha aqui, ó. Ou você deixa a régua no lugar, você nem mexe nela, né? A régua que estava aqui parada, né? Que veio lá de 1 até chegar nela, deixa ela paradinha lá. Aí você muda o aparelho de lugar. Aí você vai ler em qualquer posição da régua. Não importa, qualquer posição da régua. Então, nesse exemplo, leu aqui nesse ponto. Vamos supor que agora leu em 0,8. Agora é só continuar. No outro ponto tem que ler 0,8, aqui 0,8 e aqui 0,8. Ok? Então esse aqui, ó, é um ponto de ligação, né? Onde fez uma ré nele, né? Ó, aqui tem uma avante e aqui tem uma ré. E aqui fez uma ligação. Então não importa o lugar que eu li, né? Desde que ela está parada aqui, ó, relacionado àquele caminhamento, ó, ele vai seguir a partir dali e vai manter tudo isso aqui em nível. Então muito tranquilo aí de fazer essa marcação a campo. Tem que preparar as estacas, levar marreta, né? E aí é só levar lá o material e ir estaqueando. Aqui uma demarcação de uma linha em desnível. Então aqui nós temos um R, que seria um reservatório de água. Eu quero levar água, né, até esse ponto, passando aí pelas curvas de nível lá do terreno, e que essa água aqui corra por um suco de infiltração de 2%. Então é um projeto de irrigação. Então, um suco que tem aqui uma declividade de 2%. Então eu tenho que achar uma distância horizontal, vou achar uma distância horizontal, não é inclinada, que representa entre uma curva e outra essa percentagem de 2%. Então, ó, do ponto 100 até o 99, ó, caiu 1 metro. Então, qual distância horizontal que eu tenho que percorrer para ter 2% de declividade? Como é que a gente calcula aqueles 50 metros, né? Que é uma distância horizontal. Então, 50 metros dessa ponta até esse, aí desse até esse aqui vai ter 50 metros, e desse até esse 50 metros. Então, se eu fizer isso aí, né, no sentido horizontal, e muitas vezes eu pego essa linha, e esse 50 metros ele vai ficar mais inclinado, ele vai vir mais reto, até pegar outra curva. Então, são 50 metros fixos, que pode chegar até a outra curva, né? De forma assim, né? Seguindo uma inclinação ou mais reto, dependendo da proximidade da curva. Se as curvas são muito próximas, essa distância de 50 metros vai ficar bem assim, ó.
bem na diagonal. Se as distâncias entre as curvas é mais longa, essa distância de 50 metros vai ficar mais assim, ó, mais na perpendicular. Ok? É isso que está sendo representado aqui no desenho. Como é que calculou esses 50 metros? Então aqui, ó, o que é 2%? Eu quero criar canal de 2%. Então, ó, 2 de desnível em 100 metros, 2%. Só que o meu desnível entre as curvas de nível é fixo. Ó. Feito curva de nível de 1 em 1 metro. Então, o meu desnível é de 1 metro. Então, em 1 metro, x vai dar os 50 metros. Então, essa distância horizontal de uma curva até outra, que vai representar aí um canal com 2% de declividade, um sulco de infiltração. Ok? Então, agora vamos ver um levantamento pela quadriculação do terreno. Então, pela grande precisão, ele é recomendado aí quando se trata de movimentação de terra para edificações rurais, irrigação por inundação, construção de barragens, etc. Para a quadriculação, marca-se inicialmente com o teodolito, né, ou uma estação total, que é mais preciso para medir os ângulos do que um nível, uma linha MN, de preferência no sentido de maior comprimento do terreno. Com o teodolito em M, né, que é o primeiro ponto, e zerado em N, eu giro 90 graus. Então, vou fazer um quadriculado, eu vou girar 90 graus. E marca-se uma perpendicular a essa linha MN. Então, vou fazer uma linha perpendicular ao MN. Vou fazer uma quadriculação. 0, 90 graus. E aí eu posso depois fazer aí subdivisões nessas linhas de 5 em 5 metros, de 10 em 10 ou 20 em 20. Então é muito comum usar aí de 20 em 20 metros. Terminada a subdivisão da perpendicular MN, destaca-se o teodolito para a próxima estaca, marcando-se uma nova perpendicular MN, então tirando ângulos de 90 graus, e em seguida subdividida. Essa operação é repetida para cada estaca da reta MN. Ó, então, no desenho fica mais fácil entender isso, né? Aqui eu tenho uma MN, ó, traçou uma linha reta aqui, ó, MN. Aqui eu estacionei um teodolito. Aí eu zerei para esse lado, virei 90 graus, fiz essa outra linha aqui, ó. M1, M2, M3, né? Okay? Vai ser essa linha aqui, ó. E aí eu fui marcando aqui horizontalmente, né? Pode ser até com auxílio de uma trena, né? De 20 em 20 metros. A estação total ela pode até dar para você essa distância aqui de forma automática, né? De onde fica aí né? De 20 em 20 metros. E aí você vai muda a parede de lugar, né? Tira uma outra perpendicular aqui, aloca essas linhas, depois muda a parede de lugar, põe aqui, ó, 90 graus, aloca essas linhas. Aí você faz um quadriculado aí bem feitinho aí no terreno. Então, inicia esse nivelamento por um dos vértices do quadrilátero, de preferência a parte mais elevada, tomando uma cota arbitrária como referência, que é a ré, nossa ré. Então, eu posso pôr o aparelho em qualquer lugar, ó. Aqui dentro desse espaço aqui, eu posso pôr o aparelho em qualquer lugar. Posso pôr o aparelho aqui fora, aqui dentro. Né? Como vocês viram lá, eu dou uma ré em qualquer lugar, uma avante no outro ponto. É a mesma coisa, a planilha é a mesma coisa. Então vamos lá. Estando o nível devidamente instalado, ó, então esse aqui é o primeiro ponto que instalou o nível, ó, esse quadradinho é o nível. Ó. Instalei lá o nível, aí procede-se a leitura das alturas de todos os pontos nos piquetes. Então cada ponto desse aqui que eu piqueteei, eu ponho lá agora a mira em cima deles, né, e vou ler lá o fio do meio. Né, possíveis de serem lidos daquela posição. A primeira visada será a Ré, então você já sabe isso daí. E as seguintes vantes, PI, sendo que o último ponto lido será PM. Então é o mesmo princípio que a gente já viu, correspondendo ao elo de ligação com a próxima posição do aparelho. Ok? Então, estacionei aqui, aí eu li lá no M, no A, ó, no A1, no M1, no B1, certo? No B também, né? Então todos esses pontos eu li. Depois eu mudei o parede de lugar. Ó. Quando eu mudei o parede de lugar, tive que ler no B, que o meu B é uma Ré. Ó. Eu mudei o parede de lugar, eu fiz uma Ré em B e uma avante nos outros. Né? Então aqui nós temos a linha M, M1, M2, M3, a linha A, a linha B, C e D. Como é que fica a planilha? Então é a mesma planilha. Ó. Vocês viram lá, por exemplo, alinhamentos, né? Aqueles alinhamentos também pode fazer mudança de direção. Então, ó, aqui eu instalei o aparelho aqui nesse lugar e dei uma ré. Onde que foi dado a ré? Foi dado uma ré na estaca A. Ó. Então, eu pus o aparelho aqui, ó, dei uma ré em A. Dei uma ré em A.
Lá em A, eu atribuí uma cota de 100. Atribuí uma cota de 100. E calculei a altura do instrumento. Aí eu estava lá no em A, eu consegui ler até o ponto de mudança. Qual é o ponto de mudança? É o B, ó. Eu li até o ponto de mudança. Estava aqui, eu li até o ponto. Ó, li todos esses pontos, M, M1, A, B1, e li até o B, que é meu ponto de mudança. Tá vendo aqui, ó? Li no M, no M1, no A1, no B1. Eu li pontos intermediários, ó. É a mesma planilha que vocês já viram. E li até o ponto de mudança, ó. Aí você calcula as cotas, que você já sabe como é que calcula as cotas. Mudou para de lugar? Agora calcula uma nova altura do instrumento, né? Que é a cota mais a ré. Aí eu leio até o último ponto. E será o meu ponto de mudança, aí, no caso o ponto C aqui nesse exemplo. Ok? Então, esse desenho, ele gera aí planilha que vocês já estão acostumados, né? É o mesmo tipo de planilha. A diferença é a localização do aparelho no campo, né? O quadrilátero que vocês não tinham visto ainda. Então, terminado o levantamento e pronta a planilha, tem-se o terreno totalmente cotado. Para a geração de curvas de nível, né, aí numa planta, é necessário o cálculo das cotas inteiras. E quando a gente faz os cálculos, né, na nossa planilha, ó, os valores são tudo quebrado, né? A realidade lá do terreno. Só é inteiro o primeiro que a gente atribuiu, né? Só o primeiro. Então, para fazer curva de nível, a gente trabalha com cotas inteiras. E a gente tem alguns processos para fazer isso aí, para definir essas cotas inteiras. Então vamos ver algum desses processos, né? Um processo gráfico. Então, a partir da planilha geral, reconstitui-se os perfis já cotados, como mostra a planilha seguinte. Então, tem uma planilha aqui, tem uma estaca, ó. A estaca M, ela tem essa cota. Ó. A M1 tem essa cota. E a M5, aquela outra cota. Estão aqui, ó, as cotas das estacas, né? Nós calculamos lá numa planilha. Então, esses são os valores lá de campo, né? Só a primeira que foi atribuída. Então, ó, a gente põe esses dados aí num gráfico, aí nós vamos lá no gráfico ver os valores inteiros. Como é que é isso? Ó? Então, nesse gráfico aí, ó, do M até o M4, eu tenho os valores das cotas, né? Do M até o M4. A cota do M1 é um valor que eu coloquei aqui no gráfico, né? Um valor quebrado. 101 e alguma coisa, 101 e alguma coisa, tá? A cota do meu M1 é um valor que eu vim aqui, que eu conheci, eu calculei. Eu venho aqui, ó, coloco esse ponto aqui no gráfico. O M1 em relação ao seu valor calculado. M2 em relação ao seu valor calculado. M3 também, ó, em relação ao seu valor calculado. E o M4 também, em relação ao seu valor calculado. Não está aparecendo aqui no gráfico esses valores. Tá, são valores todos quebrados. Então, do 100 até o 104, quantos valores inteiros tem? Né? Quantos valores inteiros tem? Tem o 101, o 102 e o 103. Não foram calculados, né? Mas eles são os valores inteiros. Como é que eu vim aqui no gráfico para pegar esses valores aí? Então, 101, eu venho aqui no gráfico, puxo uma linha, jogo para o X, 8 metros. Meço aqui no gráfico, dá 8 metros. Então, esse 8 metros aqui, ó, lá numa escala, eu identifico esse valor, esse valor inteiro. Né? No quadriculado lá, eu coloco esse valor inteiro. Do M, entre o M e o M1. Então, entre o M aqui, ó, e o M1, existe o valor inteiro, ó. Esse é um valor inteiro. Eu tenho que identificar qual que é esse valor inteiro aqui, ó. Para mim fazer curva de nível, para me ligar depois só os valores inteiros. Então, os valores inteiros, ó, de M até M4, vai ser o 101, 102 e 103. Eu venho aqui no gráfico, ó, puxo aqui, ó, e vejo quanto que dá aqui no X. Então, é só pegar a distância de 35 metros, né? Se eu pôr numa planta, eu transformo em escala, e aí eu acho esse valor inteiro e coloco lá na planta. A gente vai ver isso aí, alguns exercícios na frente, né? Esse plotar aí numa planta. Então esse aí é o método gráfico para achar essas distâncias, né, que vão representar as distâncias aqui, ó, e vão representar o ponto do terreno onde tem uma cota de valor inteiro, ok? A gente constrói essa linha com os valores quebrados lá que a gente calculou. Existe um método gráfico de importação, né? Achar o valor inteiro, a cota M, ó, e entre a cota M1 tem um valor inteiro. Então a gente tem que achar ele. Ó. Se eu quiser fazer curva de nível de metro em metro,
Entre a 100 e a 99,20, ó, não tem nenhum valor inteiro. 99,20 até 100 não tem nenhum valor inteiro de metro em metro. Então, se eu quiser interpolar de metro em metro desse ponto M1 até o ponto M, não existe valor nenhum. Não tem nada a interpolar aqui. O valor inteiro é o próprio 100 aqui. Ó. Aqui não tem nada a interpolar. Do 99,20 ao 98,40 tem ponto para ser interpolado. Qual que é? O ponto 99, né? Existe um valor inteiro entre 98,40 e 99,20 e esse valor inteiro é o número 99. Então tem que achar onde ele fica nessa linha aqui, ó. Eu identifico onde fica isso aqui nessa linha, ó, marco ali o ponto, e assim vou fazendo para cada um desses pedacinhos aqui das linhas, vou marcando os pontos inteiros, faço isso para todo o quadriculado, depois eu ligo os pontos de valor inteiro e gero minha curva de nível. Então como é que faz esse método gráfico aqui? Ó? Entre o M1 e o M2, né, tem um valor inteiro aí. Ó. Então tá aqui, ó, entre o M1 e o M2, ó, existe um valor inteiro. Como é que eu acho ele por esse método de interpolação gráfica aqui? Ó? Eu pego, desse lado aqui eu faço para mais, e aqui desse de baixo eu faço para menos. Se eu inverter esse lado aqui para mais e esse lado aqui para menos, também dá certo. Essa linha vai ficar assim, ó, diferente, ó, ela vai ficar nesse sentido, mas dá certo também. Mas tem que usar um padrão do início ao fim. Então, para mais eu vou usar esse lado, e para menos eu vou usar esse ponto aqui. Ó. Então, esse ponto aqui, para mais, e aqui menos. Que é o mais ou menos. Ó. Eu quero achar a estaca 99. 99 está relacionado ao M1. Ó. O M1 está 20 centímetros para cima. Ó. O 99 eu quero achar. 99,20 está 20 centímetros para cima. Então eu marco aqui, ó, na escala, lá quando representa no papel, ó, nesses 20 centímetros, né? Eu vejo a escala do papel e vejo aqui quantos centímetros eu tenho que marcar aqui para representar aqueles 20 centímetros. Aí eu marco lá esse ponto. Ó. Então aqui eu tenho 20 centímetros para mais. Em relação ao 99. Em relação ao 99. Próximo ponto. Próximo ponto é o M2. Ó. O M2 é 98,40. Em relação a 99, está 60 centímetros para baixo. Está 60 centímetros para baixo. Então, para cima eu marco aqui, ó. E para baixo eu marco aqui, ó. Então tá 60 centímetros para baixo do 99. Aí eu marco esse ponto aqui, ó. Eu vim aqui com um escalímetro, né? Relacionado à escala do meu papel. Risco aqui o que representa esses 60 centímetros, ó. Risco aqui. E põe esse ponto aqui, ó. Põe esse ponto aqui, ó. Agora eu ponho uma régua nessa diagonal, pegando esse ponto e esse. Traço uma linha, onde cruzar aqui, ó, é o 99. Então eu posso achar esse 99 dessa forma gráfica, ou eu posso achar aquele 99 por esse processo aqui de interpolação. Por esse processo aqui de interpolação gráfica também. Ok? Usando aí régua, usando escalímetro. E aí você vai identificando para cada alinhamento se existe valores inteiros entre aqueles números. E aí você identifica todos eles e faz um pontinho lá. E faz um pontinho lá. Então, ó, aqui foi feito para um quadriculado maior. Ó. Tem alinhamentos que não tem valor inteiro. Ó. Do 96,90 até o 96,50 ó, não tem valor inteiro. Então não tem ponto nenhum ali. Eu estou interpolando aqui de metro em metro. Ó. Então, em alguns alinhamentos, ó, foi feito esse processo gráfico aqui. Ó. Esse processo gráfico aqui. Ó. E aí você consegue marcar esses pontos ó, de valor de cota inteira. Depois você une esses pontinhos de cota inteira, une eles, e aí você tem a curva de nível projetada aqui no papel. Então, de forma semelhante, aí, o Spring usa equações mais complexas, ele também gera essas curvas de nível a partir daqueles pontos, né, quadriculado lá. Ó, aí você une os valores inteiros. Ó, foi encontrado um monte de ponto aqui inteiro, 97. Ó. Aí você encontra eles, ó, aí você junta e você tem a curva de nível que representa lá o terreno. Ok? Existe também um outro processo aí, ó, mais um exemplo, um processo matemático. Então eu tenho o meu quadriculado lá, que vai de 1 a 6, ó, um quadriculado, um pedacinho do quadriculado, né? Pode ser grande.
E aqui é uma representação no papel desse quadriculado, tá? Representação no papel. Então, do ponto 1 ao ponto 2, lá no campo tem 20 metros. Mas no papel é 2 centímetros, né? Que tem uma escala. A cota lá calculada do ponto 1, 98,80. A cota calculada do ponto 2, 95,30. Eu quero fazer curva de 1 em 1 metro. Então, de 95 até 98,80 aqui, ó. Quantos valores inteiros eu vou ter? Quantos valores inteiros de metro em metro? Eu vou ter o 96, o 97, o 98. Vou ter 3 valores inteiros nesse segmento. Ó. Então tem vezes que a gente não encontra nenhum, né? Mas aqui tem 3 valores inteiros. Ó. Então de metro em metro eu vou identificar eles pelo método matemático. Então quais serão as cotas inteiras entre 1 e 2, espaçadas horizontalmente de metro em metro? Então ó, é o mesmo processo para todos os intervalos do quadriculado. Então, do 2 para o 3, né? Do 1 para o 4, do 4 para o 5, né? Do 2 para o 5. Então, eu posso, para todo esse quadriculado aqui, ó, eu faço esse mesmo procedimento. Vou fazer só esse pedacinho aqui, ó, mas ele é igual para todo o quadriculado. Então, só para aquele pedacinho, ó, eu tenho o ponto 1, que está mais alto que o ponto 2. Né? 98,80 mais alto que 95,30. Eu tenho que encontrar aqui, ó, uma distância horizontal que representa esse ponto lá no terreno. Né? Para mim colocar aqui na minha planta, né? Aqui na minha planta, pôr o pontinho aqui na minha planta. Então, ó, a distância do 1 para o 2 é 2 centímetros, né? Isso aí tá da minha escala lá que eu construí a minha planta. O meu quadriculado, né, no papel. Então, de 1 até 2, 2 centímetros, ok? Então, essa distância, ela está para o ponto 1 em relação ao 2. Eu tenho que achar agora a distância que vai do 1 para o 98, do 1 para o 97, do 1 para o 96. Se eu souber essa distância, eu consigo colocar elas, né, nesse quadriculado aqui, onde elas se encontram. Eu posso fazer também do 2 para o 96, do 2 para o 97, do 2 para o 98. Pode ser também assim, né? Eu posso fazer tanto do 1 para o 2, quanto do 2 para o 1. Mas eu sei que o meu ponto inteiro 98 ele vai estar aqui mais alto, meu ponto 97 vai estar aqui e 96 está aqui. Eu posso fazer uma análise tanto de um sentido para o outro que dá sempre certo. Então, exemplo para o cálculo da distância horizontal da cota 96. Eu vou fazer o exemplo só para o 96. Vai ser a mesma coisa para o 97, a mesma coisa para o 98, certo? A partir de 1 ou de 2 dá no mesmo. Então, primeiro passo, eu vou achar aqui, ó, a diferença de nível entre esse ponto 2, ó, esse ponto 2 e esse ponto 96, ó. Vou fazer daqui para cá, ó, do 2 para o 96. A distância que vai desse 2 para cá, ó. O escalímetro eu venho aqui, marco, e ali vai ser o meu ponto com altura 96, tá certo? Então a diferença de nível de 3,5, a diferença de nível entre 1 e o 2, né? De 3,5, ela está em 2 centímetros no papel. Está em 2 centímetros. Mas qual o desnível do ponto 2 até o 96? Ó? É 95,30 e aqui é 96. Vai dar 70 centímetros. Então a diferença de nível entre o 96 e o 2, 70 centímetros, 0,7. Aí qual distância vai ser essa aqui, ó, esse pedacinho aqui? Ó? X vai ser né, a minha distância horizontal no papel. Vou deixar só indicado aqui para vocês a regra de 3. Depois fica aí como exercício para vocês praticarem. Calcular, então, essa distância horizontal por 96, 97 e 98, usando esse princípio aqui da regra de 3. Eu vou ilustrar isso daí, ó, num exercício que eu fiz completo, até a elaboração de uma maquete de um relevo. Então tá aqui o exercício. Foram feitos aqui uma quadriculação, a escala 1 para 500, a fazer aqui distância entre curva de nível de metro em metro. Ó, então aqui eu tenho meu ponto A, o valor dele calculado lá do campo, isso aqui é um valor real de campo, é 16,4 metros. Vocês sabem como é que vocês chegam nesse valor usando um nível. O ponto B, ó, 14,8. O ponto 2, ó, 17,9. Então cada ponto, ó, esses pontos aqui, né, tem um valor e foi medido a campo, certo? De todo esse quadriculado aqui, ó. Eu tenho o ponto B2, o ponto C2, o ponto D2. Aqui nessa linha, né? Vai ser o 3B, 3C, 3D, 3E.
e assim por diante, ó, todo um quadriculado. Então, em relação a cada um desses, ao intervalo entre esses pontos, foram encontrados os valores de cotas inteiras. Então, no caso aqui, ó, 16, aqui, ó, 15, ó, aqui 14, ó. Então foram identificados os valores inteiros. Depois de identificados os valores inteiros, foi traçada uma linha que unisse esses valores inteiros. E aí, passando a limpo, né, no papel vegetal, né, aqui feito no papel milimetrado, depois passou a limpo no papel vegetal. Então você vê todo o princípio. Ó. Passou a limpo só as linhas das curvas de nível, com os valores inteiros. Ó. Então o terreno está subindo ó, de 11, né, uma curva de nível aqui de 11, vai subindo aqui até o 23. Ó. Então a gente vai fazer uma maquete. Ó. A primeira maquete seria o nível mais baixo. Aí eu pego uma outra plaquinha de isopor, que é o quadrado todo. Ó. O quadrado todo é um isopor. O próximo isopor, eu vou cortar ele, esse biquinho dele. Depois um outro isopor, eu corto esse outro biquinho. O próximo isopor, corto mais esse pedacinho. Outro isopor, outro pedacinho. E assim por diante. Eu vou cortando e eles vão ficando cada vez menor, os meus isopores. Então o primeiro isopor aqui tem uma placa maior. Aqui o segundo isopor, né, cortei lá um pedacinho dele embaixo, né, que é a primeira curva de nível. Né, o segundo curva de nível, eu corto lá o isopor. E aí eu vou colando uma plaquinha em cima da outra. Com isso, ó, tem minha representação do relevo em curva de nível, do relevo real. Depois foi colocado o papel machê. Naquelas curvas foram preenchidas. Esperou secar, aí a gente pintou. E aí está uma maquete do relevo. Vocês viram todo o processo aí que envolveu uma interpolação matemática até a gente construir as curvas de nível e depois, inclusive, fazer uma maquete para representar o relevo. Aqui é um exemplo de um formato de um levantamento plane altimétrico que pode ser usado a partir de uma poligonal. Então, nós temos uma poligonal que a gente viu lá na parte de planimetria, que vai de 1 até 26, ó. 1, 2, 3, ó, de 1 até 26, ó, é uma poligonal planimétrica. Então foi pego dentro dessa linha, dessa poligonal, foi feito um estaqueamento e pegou todos os pontos de cota ou altitude. Depois foi traçado algumas linhas que pudessem representar a variação do relevo no terreno. Ok? E a partir daí a gente pode também chegar nos valores de cotas inteiras. Por exemplo, do 5 até o N aqui, ó, qual que é o valor de cota inteira? Então, essas linhas aqui foram escolhidas no sentido do formato do relevo, que pudesse representar bem o relevo. Então, quando a gente planeja fazer um levantamento como esse, a gente tem que ir lá no campo e ver como é que é a variação e pegar sempre pontos nesses locais que o relevo está tendo uma depressão, uma elevação, para poder representá-lo bem. Se eu tenho uma montanha assim no terreno, né, eu tenho que pegar pontos no topo, na minha encosta, no entorno desse morrinho, né, nos pontos no alto, na parte do meio, no final, quando começa a ficar mais plano, contornando todo esse morrinho, para poder representá-lo bem depois no mapeamento. Quanto mais ponto pegar desses detalhes, a gente consegue aí ter um mapa que represente melhor a realidade do terreno. Aqui é um mapa, uma fração aí do mapa feito pelo Ministério do Exército, IBGE, que mostra aí as curvas de nível. E aqui também está mostrando a hidrografia. Aqui nós temos um ponto de nascente, uma nascente do rio. Está descendo lá o rio. Aqui é uma corredeira, né? Porque esse pontilhado indica que é um rio, tem uma corredeira. Ele encontra lá um rio principal. E para cá também, então, em azul, nós temos rios. Aqui numa parte bem mais plana, né? Um topo aqui, um topo aplainado. Aqui tem um morrinho. Aqui tem um valor de ponto cotado. É o 101, é um ponto cotado, né? Está solto ali, né? Não está dentro de uma curva de nível. A gente chama isso de ponto cotado. Aqui está as curvas de níveis. E elas estão de quantos em quantos metros? Ó. Então aqui está informado que é 800, que é uma linha mestra, né? Então o valor dessa linha mestra, que está pintada com uma cor mais escura, é 800. E vai chegar até 900 de quanto em quanto metro. Essa pontilhada é uma linha que a gente chama de intermediária. É a metade entre essa de 800 e de 900. Vamos considerar só as linhas contínuas. Ó. Ela está em 20 em 20 metros. Né? 820 é a próxima linha. A próxima linha contínua 840, 860,
880, 900. Então as curvas de nível aqui estão espaçadas ou equidistantes de 20 em 20 metros. Ok? Quero mostrar aqui para vocês um material bem legal do livro dos professores Luiz Veiga, Maria Zanetti, Pedro Fagion, da Universidade Federal do Paraná. Eles têm um material muito bacana, digital, está disponível na internet. E é muito bom esse material desses professores. Estamos aqui na página 145, né? Vamos voltar aqui na primeira página, só para vocês verem aí a capinha, Fundamento de Topografia. Eles têm até uma versão mais atualizada já disponível aí na internet, tá? É um material muito bom que eu recomendo. Eu deixei inclusive disponível aí o link para vocês também, esse material em PDF, né? Aí no Moodle para vocês também se aprofundarem nessa leitura para quem quiser aprender um pouquinho mais aí da parte de topografia. Então aqui, ó, o que está representando esses desenhos? Deixa eu dar mais um zoom aqui, ó. Esse desenho aqui mais embaixo, ó, eu peguei só 4 pontos para representar um terreno. São pontos que eu peguei a altimetria do valor real dele. Mas eles não são pontos suficientes para representar a complexidade desse relevo aqui, ó. Se eu pegar só esses pontos aqui, eu corro o risco de representar muito mal o meu terreno. Só se for um terreno muito plano. Então, pegando só 4 pontos, ó, como é que fica a interpolação de curva de nível? Fica assim, ó, interpolação matemática. Fica como se fosse um relevo bem homogêneo, né? Mas esse mesmo terreno, ó, se eu pegar mais um ponto lá no meio, opa, tinha uma elevação lá que eu não peguei, né? Então era importante ter pego esse ponto. Ó, o terreno já muda totalmente. É como se fosse um morro, né? Desenho das curvas de nível. Mas ainda não é suficiente para representar esse relevo, porque tem mais complexidade. Então a gente tem que, no planejamento, a gente tem que levar em consideração isso. O terreno real é a primeira figura que nós vamos chegar nela. Ó, então aqui a gente começou já a pegar mais pontos. Ó. As curvas de níveis mudam totalmente. Ó. E assim por diante. Ó. Conforme eu vou acrescentando ponto, vai mudando. E com outra área. Ó. São áreas totalmente diferentes se a gente olhar esses desenhos. Então essa última aqui, ó, é o que melhor representa o terreno real lá, né, nesse exemplo, em função da complexidade desse relevo. Então ele tem bastante depressão, elevação, então tem que pegar bastante pontos para poder representá-lo. Né, nesses pontos aí que tem essa variação a campo. E aí então as minhas curvas de níveis vão ficar muito parecidas, quanto mais ponto eu pegar, melhor será essa representação. Hoje em dia se usa sistemas a laser e pega aqui milhares de pontos. E essa representação ela é extremamente precisa. Se a gente colocar aí laser scanner topografia, né, uma imagem, ó, a gente vai ver algumas imagens que foi gerada por laser, que é esse mesmo princípio da topografia. Mas eles conseguem dar uma quantidade de informação tão grande que acaba modelando o terreno com uma precisão muito grande. Então, muito usado aí na área de mineração, por exemplo. Vamos ver essa imagem aqui, por exemplo. Aqui, na verdade, é um vídeo, né? Vídeo de uma empresa. Está mostrando a modelagem de uma área levantada com sistemas a laser. Então, é impressionante a quantidade de detalhe que você consegue pegar no relevo por causa da quantidade de pontos. São milhares de pontos que esses sistemas a laser conseguem capturar. Muito superior do que a gente consegue capturar com muito mais precisão se a gente comparar aí com um nível, né, ou com uma estação total. E assim tem vários exemplos aí que vocês podem encontrar aí para ilustrar a qualidade, né, desses levantamentos feitos com sistemas a laser. Isso aqui é um tipo de equipamento aí, né, utilizado para
para fazer esse tipo de levantamento. E aqui estão os produtos que são gerados, né, a partir dele. Uma pirâmide, muito usado na área também de engenharia, né, de construção, e mostra um detalhamento impressionante. E aí, pessoal, com isso aí a gente termina então plano e altimetria.